1º de agosto de 2026. Nós os saudamos com a bendita paz do Senhor. Amém. Nesta manhã de sábado, ainda de madrugada, vai chegar aí a mensagem, querendo o Senhor. Nós sempre gravamos na noite anterior para enviar para os irmãos antes que amanheça o dia ou ainda de madrugada. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Esperamos encontrá-los todos participando desta alegria que só o Evangelho da salvação pode te dar, pode te oferecer. Você que está nos assistindo, quem sabe, vendo, ouvindo pela primeira vez, aqui nós pregamos o Evangelho da salvação, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da volta do Senhor, de uma vida pautada pela bendita palavra eterna, aguardando a manifestação do Senhor e a ressurreição dos nossos mortos também. Agradecemos a todos que fazem parte desta família Cristo em Vós, Esperança da Glória, e também aqueles que já fizeram suas inscrições ou não fizeram. E nós temos o prazer de ter aqui conosco também você. Faça a tua inscrição, comente também sobre as mensagens, como muitos comentários todos os dias, e compartilhe também com os demais. Sempre procure compartilhar o vídeo por inteiro. Nunca, irmãos, vamos estar aqui falando outra coisa ou pedindo qualquer coisa aqui a não ser orações em nosso favor e que os irmãos permaneçam firmes na fé. Essa é a nossa visão do Evangelho de Cristo. Agradecemos a todos que têm orado por nós. Nós sentimos cada dia as mãos de Deus operando sobre nós, sobre a nossa família, não é? Nosso cunhado Irineu Koenig, meu cunhado, meu primo irmão, meu irmão na fé, que partiu, foi na nossa frente para a glória, foi para o descanso, né? Aguardando o dia da ressurreição. A esposa dele, a viúva, nossa querida Nair, irmã mais velha da Esther, ela que estava contando para nós hoje, para Esther, que ela está admirada, ela se surpreendeu com ela mesma, pela força que o Senhor está dando a ela. E ela agradece a todos que têm orado por ela. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos, que têm passado por momentos assim difíceis, não é? Quando a morte entra no nosso próprio lar, é muito triste isso. Mas o Senhor vai consolando, vai ajudando, vai dando força e nós vamos vencendo. E as nossas esperanças nunca vão deixar de estar sempre presente na nossa vida. Participamos de um glorioso culto agora à noite, que estamos gravando na noite anterior, né? Um culto abençoado pelo Senhor. As mãos do Senhor sobre nós, cantando, ouvindo testemunhos, ouvindo a palavra. Isso é a alegria do povo de Deus. Precisamos estar sempre, irmãos, atentos àquilo que o Senhor ama ouvir de nós. E quando nós cultuamos a Ele, com toda a nossa alma e nosso coração, os céus se alegram. Nós vivemos num mundo escuro, uma escuridão, muita... A própria natureza está gemendo, né? Nações se preparando para a guerra, há uma inquietação, como sempre falo para os irmãos, se generalizando sobre a terra cada vez mais, muitas informações desencontradas, muitas coisas, e o povo fica confuso. Mas se tu olhar para o alto, para o Cristo amado, Aleluia. Esta porta que nunca se fecha, nunca, você vai ter informações
dignas de ser aceito por ti, e elas vão fazer parte da tua vida. O Espírito Santo, o nosso informante, o nosso ajudador, aquele que também consola o nosso coração triste e abatido. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 1 até o de número 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A nossa alegria, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é este agente divino que sempre está presente. Como a Esther fala, acho que ela teve um sonho, ela pode até contar agora se ela desejar, que o Espírito Santo é como um gotejar de um óleo fresco sobre as páginas sagradas e faz essas palavras se tornarem vivas, poderosas. Não estamos simplesmente com um livro na mão, um livro sagrado, mas não é somente o livro sagrado, é um livro que fala, é um agente divino, é um ser vivo que fala conosco, né, Esther? Verdade. Eu não posso esquecer nunca disso. Que tinha num galpão estudos bíblicos às quintas-feiras, só às quintas. Isso foi um sonho? Foi. Mas eu senti que era Deus falando. Porque na frente tinha as portas grandes para o pessoal entrar, mas nas portas do fundo tinha só a portinha para alguém sair por ali. E eu sentei no primeiro banco da frente, escutando, porque eu gosto de escutar para ver se a palavra condiz com a Bíblia que o pregador está falando. E ele falou tudo certinho, fiquei contente. O pessoal foram saindo e eu fiquei sentada ali. E quando eu fiquei sentada, eu vi que veio um outro irmão e chamou o pregador naquela portinha de saída, tinha uma mesinha assim perto. E ele disse: irmão, me explica isso aqui, ó, essa passagem bíblica, porque eu não entendo. Porque os outros dizem que sentem alegria, que sentem o Espírito Santo falando com eles, que eles se emocionam, ficam alegres, satisfeitos, e eu não sinto nada disso. E eu leio essa palavra aqui e é como nada. Eu queria que o senhor me explicasse, porque eu não estou entendendo. Então, o pregador foi, leu o que ele tinha dito, que eu não vi qual passagem era. Eu só estava ali observando. E ele leu e disse: irmão, eu também não tenho resposta para ti agora, mas vamos fazer assim. Eu vou para casa, vou estudar, e quinta-feira que vem eu vou trazer resposta para o irmão. Daí nisso eu levantei e eu olhei e vi uma jarra, uma coisa mais linda, mais linda. Ela não era grande, ela era assim, mais ou menos um bojo assim. E ela começou a gotejar em cima da palavra. E quando ela começou a gotejar, o irmão que não entendia nada, ele começou a dizer: eu estou entendendo, eu estou entendendo, eu estou entendendo, que alegria, que alegria.
E ali ele foi batizado com o glorioso Espírito Santo. E nisso eu me despertei. Irmãos, é o gotejar do Espírito Santo sobre a palavra de Deus, que ela entra dentro de nós e faz aquilo que ninguém mais pode fazer. Ele nos traz alegria na própria tribulação, na própria luta. Nós vamos aprendendo cada dia mais, porque o Espírito Santo está na palavra e está nos ajudando a todo instante. Vamos valorizar a palavra de Deus quando ela é ungida pelo Espírito Santo de Deus. Maravilha, irmãos, é assim mesmo. O Espírito Santo tem essa função gloriosa na nossa vida. Você, talvez, que não tem dado valor ao Espírito Santo, tem perdido muito, ou quase tudo. Deixa ele fazer parte da tua vida. As coisas vão mudar. Ele está sempre interagindo. Aleluia. Entre o céu e nós aqui. O que seria da igreja do Senhor sem essa virtude, verdade, sem esse poder, sem esse revestimento pelo Espírito? Ele revestiu a igreja e ela continua. Nesse meio, irmãos, que nós vivemos de tanta confusão, o Espírito Santo sempre tem um lugar no coração daqueles que o amam de todo o coração, de todo o entendimento e creem pela fé. Olha o que Paulo escreveu aqui, que já li e vou relendo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Para tudo isto aqui, irmãos e irmãs, quem chegou primeiro foi o Espírito Santo, que nos convenceu da situação em que estávamos. Ele chegou, ele falou com palavras que nós não podemos expressar no nosso português ou na tua língua, enfim, na língua humana, mas na língua do céu. Daquilo como ele sabe tocar em cada um de nós. Às vezes ele nos deixa abatido, triste, aflito, às vezes até enfermamos, porque é ele que está falando conosco. Nos dá medo, parece que vamos morrer, e é o Espírito Santo que está agindo, é o óleo do Espírito que está gotejando para que, num momento, de repente, tu diz, agora eu entendi tudo, e ele se apossa de ti, e ele te abençoa. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tudo revelações do Espírito Santo, irmãos. Claro que se pode pegar outra mensagem lendo essa escritura aqui, mas se não for o Espírito Santo avivando tudo isso aqui, irmãos, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, é pela fé. Mas se o Espírito Santo não estiver na fé, nada acontece. A fé é pequena demais. É Ele que faz a crescer a fé na nossa vida. A crescer o crer verdadeiramente em Deus é o Espírito Santo. Por que entristecemos o Espírito Santo? Assim, às vezes, sabendo que estamos fazendo e errando e com isso trazendo tristeza para o glorioso Espírito Santo, mas nós insistimos em viver assim e nada dá certo. Mas quando nós procuramos agradar o Espírito Santo, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecemos que Ele é tudo na nossa vida. O Senhor disse, eu deixo vida com vocês. E a vida da igreja é o Espírito Santo. Ele é a vida da igreja. Versículo de número 3 diz,
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como é que você vai se gloriar nas tribulações, irmãos, sem a ajuda do Espírito Santo? Tribulação, luta, aflição, dor, perda de todos os lados, mas você permanece firme no Senhor, porque o Espírito Santo está contigo, sabendo que a tribulação produz paciência. Você conseguiu passar pela tribulação e ela produziu paciência ou perseverança em você. Produziu. Versículo de número 4 diz assim: e a paciência, a experiência. Como é bom, irmãos, você ir alcançando, dando esses passos diante do Senhor, produzindo esses frutos, a paciência, a experiência. Como é bom alguém ser experiente, dizendo, olha, eu já venci uma luta semelhante a essa que você está passando. Aliás, pior do que essa, eu já venci. Dizendo para nós mesmos, eu venci naqueles anos atrás, por que não vou vencer hoje? Você vai vencer. O Senhor está contigo. A paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Irmãos, como é que nós vamos viver aqui sem esperança? Não tem como viver sem esperança num mundo como nós estamos vivendo. Tenha esperança, tenha alegria. Olha que Paulo escreveu aqui no capítulo 15, versículo 58 de 2 aos Coríntios, ou 1 aos Coríntios, primeiro. Eu já vou encerrar, mas vou ler primeiro. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que trabalho é esse? Às vezes é lutando para ficar firme, lutando para nos manter em pé, ajudando outros ainda, orando uns pelos outros, e assim nós vamos seguindo. Querido Deus, nosso Pai, eu agradeço a Ti por esta palavra tão singela, tão simples, mas ela é a Tua palavra, Pai. Nós não temos outra, Pai, porque é o Espírito Santo que vem e interfere na nossa vida, interfere na nossa boca, na nossa língua, e nós falamos aquilo que convém, Pai. Que seja sempre assim, Senhor. Não aquilo que nós pensamos ou criamos às vezes. Sim, Pai, mas é aquilo que Tu tens para nos dar. Senhor, ajuda os meus irmãos e irmãs em toda a terra, em qualquer nação, onde eles estiverem, em qualquer lugar aqui nessa nossa nação, Pai, aonde estiver um servo, uma serva Tua, ajuda cada um nas suas angústias e aflições. Nós Te agradecemos. Amém e amém. Amados irmãos, tenham um abençoado dia, um final de semana abençoado, na santa paz do Senhor. E se Ele permitir, amanhã a gente volta.